Olá, nosso grupo é composto por Maurício, Tiago e Daniele Albuquerque. Estamos aqui para apresentar o trabalho da terceira unidade da disciplina de Ciência de Dados, que consiste em um estudo de caso e pretende, através de Machine Learning, analisar a satisfação com relação ao atendimento de suporte ao SIGEDUC, que é o Sistema de Gerenciamento da Educação para o Estado do Rio Grande do Norte. Para utilizar o Machine Learning em nosso estudo de caso, nós vamos partir desses três princípios. Escolher a pergunta que estamos tentando responder, que é qual o nível de satisfação dos clientes que utilizam o suporte do SIGEDUC, se é positivo ou negativo. Também precisamos partir do princípio de escolhe o conjunto de dados para responder esta pergunta e, por último, identificar como medir o resultado. O conjunto de dados escolhido vem da pesquisa de satisfação que é enviada ao final de cada atendimento. Bom, eu vou explicar um pouquinho agora sobre a implementação que foi feita para o nosso estudo de caso, certo? Primeiramente, instalamos alguns pacotes relacionados ao Python. Também importamos algumas bibliotecas que são necessárias, principalmente para a utilização do algoritmo do Navy Bayes, que foi o que a gente utilizou para o desenvolvimento do projeto, e no qual eu vou explicar um pouco mais na frente. A primeira coisa que a gente faz é importar os dados. Como já foi informado, os dados que nós conseguimos foi referente ao retorno das pesquisas de satisfação de cada usuário. E aí, nós importamos os dados para essa variável base underline dados, onde esse valor, a variável vai receber o valor que vai ser igual ao diretório, e depois o adiciona numa lista. E assim nós vamos ter todos os registros importados nessa lista para poder facilitar a obtenção das informações. Para o tratamento desses dados, a gente vai remover as inconsistências, que no nosso caso são registros que a gente não vai precisar utilizar, como, por exemplo, registros que estão sem o formato correto, ou registros que não possuem comentários, que é justamente os comentários que nós vamos usar. Ao tratar os dados, nós vamos poder obter as informações com mais facilidade, isso porque o registro vai ficar da seguinte forma, nós temos o comentário mais a classificação. Nessa classificação, nós temos 0 para comentários negativos e 1 para comentários positivos. Então, a função no final, ela vai validar o formato, se esse formato vai estar ok, e depois quebrará a lista em 2 itens, que é o item de comentário e classificação. Após o tratamento dos dados, a gente cria a função dividir dados. Nesse dividir dados, a função ela vai percorrer todos os dados para os dividir em 2 listas diferentes. Uma vai ser a lista de treino, para o treinamento, e a outra para uma lista de validação, que vai ser a nossa avaliação final. A função processamento, ela vai estar só processando os dados, unindo as 2 funções citadas anteriormente, que é a do tratamento de dados, mais a função de dividir dados. Bom, como a gente já explicou um pouquinho, o nosso algoritmo, ele está tentando entender, extrair, né, no caso, o sentimento do usuário através dos comentários que foram escritos e que são comentários que são feitos no dia a dia. E, para isso, será utilizado, a gente vai utilizar a frequência de termos. Por exemplo, vamos pegar uma palavra que muito se repete e vamos ver a frequência dela. E com isso a gente vai entender se o comentário está sendo positivo ou negativo. E assim transformar todos os comentários numa lista de valores numéricos que a gente vai poder ver realmente a frequência de cada palavra. Depois disso é que entra o algoritmo do Navy Bayes, que vai utilizar internamente a informação para criar uma classificação para
qualquer comentário recebido. Por exemplo, se temos um comentário com a frase "amei o atendimento", o algoritmo ele vai computar a pontuação positiva e irá multiplicar individualmente a pontuação de cada palavra com o total de palavras presentes na fonte de dados. E da mesma forma vai ser feito para os comentários negativos. Nessa função chamada treinamento, nessa função específica, ela está sendo responsável por transformar os comentários em sua representação de frequência de cada termo e assim gerar um classificador. Então, felizmente, nós não precisamos implementar tudo que explicamos sobre a ideia do estudo de caso. Utilizamos para isso os pacotes já do Naviebase que foram importados, mostrados no início da implementação do nosso código. E aí, o que é que essa função está realizando? Primeiro, está separando todos os registros de treino em duas listas, onde uma lista contém o texto e a outra contém a resposta. E aí utilizaremos o Count Vectorize para criar a representação de frequência e, através desse contador, gerar um classificador. Após isso, nós substituímos os textos pela sua representação de frequência e utilizamos para isso o método fit presente no Bernoulli NB, que também é do pacote, e assim geramos um modelo classificador. Após a função de treinamento, também foi realizada uma função chamada avaliação. Nessa função, a gente está fazendo uma avaliação simples, onde está só percorrendo todos os registros que separamos para o teste e comparamos com o resultado real, com o resultado obtido, a partir de assim ter um resultado com o nosso modelo. E a cada um desses resultados, nós podemos contabilizar os acertos. E aí, para analisar os resultados, foi criada também duas funções auxiliares, uma para analisar a frase e a outra para exibir o resultado. Por fim, nós criamos também uma função de avaliação final, onde é feita basicamente uma avaliação completa para podermos verificar melhor a real intenção dos comentários que nós temos nos nossos dados. Nessa função, teremos 4 métricas diferentes, onde nós poderemos identificar os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos e os falsos positivos e negativos. A implementação feita ela é bastante semelhante à função de avaliação simples, explicada anteriormente. A única diferença é que apenas as comparações e a contabilização são feitas para 4 contadores ao invés de 1. E no retorno dessa função, os dados eles são criados numa tupla, porque dessa forma nós poderemos ter 4 informações diferentes, justamente a das métricas que nós estamos verificando. Analisando agora os resultados, sabendo que utilizamos 50% dos dados para treinamento e utilizamos os outros 50% para a validação, nós estamos agora, primeiramente, apresentando os dados referentes ao resultado da função treinamento. Após a função treinamento ter sido feita, utilizando também o algoritmo de Naviebase, nós tivemos que o treinamento teve uma taxa de acerto de 96% mais ou menos. Para exibir um resultado melhor, nós também colocamos algumas frases para poder verificar. Por exemplo, a frase "estou satisfeita", ela foi tida em treinamento como uma frase positiva. E a frase "esperava mais" foi tida em treinamento como uma frase negativa. Bom, continuando aqui com relação à avaliação final, nós percebemos que, através dessas métricas, vemos uma taxa de acerto que pode ser dividida entre verdadeiro positivo, verdadeiro negativo e os falsos positivos e negativos.
O verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo correspondem aproximadamente à taxa de satisfação. E os falsos positivos e negativos correspondem a um erro, que acontece devido à divergência na informação e acaba não sendo tão preciso assim. Vale ressaltar que o nosso conjunto de dados não é tão robusto, que seria necessário que fosse para que tivéssemos um melhor resultado. Certo? Bom, com esse estudo de caso, nós chegamos a um resultado que pode auxiliar no aprimoramento do atendimento. E dessa forma, propor soluções para melhores resultados esperados.